Olá pessoal, eu sou Marcelo Spaldi, professor, escritor, pós-doutor em escrita criativa, e esse é o canal Formação de Escritores. A coisa mais difícil, sem dúvidas, para quem está começando a escrever é aceitar críticas. Muitas vezes as pessoas se inscrevem numa oficina ou num curso, elas são atraídas por essa ideia de nós lermos e comentarmos os textos dela, mas quando começam a surgir as críticas, os questionamentos, ela se retrai, ela responde, ela retruca, ela às vezes tem dificuldade de mudar, e tá tudo bem, gente. O texto, na verdade, é do autor. A última palavra do texto sempre é do autor. Mas essa crítica construtiva, ela é um sinal, ela é um caminho. Ela precisa nos ajudar a pensar: será que realmente ficou bom esse final? Será que realmente essa frase não poderia ser mais clara, mais concisa? Então, quando algum professor faz um comentário num texto, não é a ideia de um juiz cortando o trabalho da pessoa ou de um professor corrigindo uma redação. Não é isso. Comentar um texto, editar um texto, é encontrar pontos do texto que podem ser melhorados, pontos do texto que podem ser revisados, e se o autor desejar manter como estava antes, se isso para ele for funcional, fizer sentido, o texto é do autor, o texto vai ser assinado pelo autor. Então isso é muito importante que as pessoas saibam. Primeiro, humildade para receber as críticas e para reconhecer que o texto pode sim ter um aprimoramento. Mas, por outro lado, que essas revisões, esses comentários, eles não são lei, eles não são regra. Normalmente são sugestões que o autor pode ou não levar adiante. Porém, existem alguns aspectos de um texto que já são conhecidos há muito tempo, que são os aspectos gramaticais do texto, que eles são sim uma questão de regra. Então, a questão das vírgulas, por exemplo, é uma questão de regra. E aí eu mandei um texto para um participante do curso, não importa claramente quem foi, e a pessoa questionou: mas Marcelo, eu preciso saber acertar as vírgulas de um texto se depois vai ter revisão? Qual é a importância de acertar as vírgulas? Não importa com vírgulas, as vírgulas depois a gente dá um jeito. E aí eu lembrei de um texto de Stephen King sobre isso, em que está publicado no Sobre a Escrita, que é um livro de Stephen King que a gente cita bastante como exemplo. Eu vou colocar um trechinho aqui do texto dele em que ele fala sobre isso, mas antes deixa eu responder a pergunta, né? Colocar a pergunta de novo na tela. Sim, gente, é muito importante que o escritor tenha conhecimento linguístico, que ele tenha conhecimento gramatical. Não porque um bom gramático vai ser um bom escritor. Não porque a pessoa que acertar mais o português, entre aspas, ou as vírgulas, vai ser a melhor escritora. Mas porque a nossa língua é a nossa matéria-prima. Eu costumo comparar com o futebol. Um jogador de futebol, ele não vai funcionar, ele não vai ser um profissional se ele não souber correr. Não basta para o jogador de futebol saber correr, mas saber correr é fundamental. Primeiro, para que ele se mantenha em forma, para que ele consiga entregar o resultado melhor. Segundo, para que ele consiga desenvolver o que ele sabe fazer de melhor, que são as jogadas, o chute, chegue numa posição melhor para receber a bola. E terceiro, para que ele saiba que acelerando ou diminuindo a corrida dele, ele tem aí um recurso que ele pode usar a favor dele nas jogadas. Então, por mais que o jogador de futebol não seja um atleta de 100 metros rasos ou maratonista, saber correr é fundamental para que esse jogador desempenhe a sua função. Ah, Marcelo, mas e o Romário? Sempre vai ter uma exceção ou outra, um gênio ou outro, mas considerando que nós não somos os gênios da escrita, e, gente, partam do pressuposto que a gente não é o gênio da escrita, a gente precisa sim ter conhecimento linguístico, precisa sim se interessar por estudar, por ler textos ou gramáticas que falem sobre esse tema. Não vamos ser especialista, não tem que saber a exceção, aquela exceção cai no concurso para ser juiz, para passar no vestibular, não é isso. Mas a gente tem que ter, primeiro, interesse, e segundo, buscar compreender a lógica da nossa gramática, a lógica da nossa língua, para não apenas errar menos, como também para usar os recursos, usar isso a favor do nosso texto. A pontuação, além de uma questão de clareza no texto, uma pontuação no lugar errado, ela vai deixar o texto muito mais confuso para o leitor. A pontuação é um recurso estilístico, é um recurso que pode ser usado. Existem várias e várias vírgulas facultativas. A vírgula colocada numa posição ou noutra da frase muda o sentido da frase. Então, não dá para deixar para o revisor apenas. Não dá para simplesmente dizer que a vírgula o revisor arruma depois. Tanto porque é difícil para o revisor pegar um texto com muitos problemas, ele vai acabar deixando passar alguns problemas e mais ainda, ele não vai chegar em questões mais profundas, mais de estilo, mais de técnica de escrita mesmo literária, porque tem muito probleminha de vírgula ou de português para resolver. E segundo, porque a gente não vai também negligenciar um tema tão importante como a nossa língua. Então, respondendo à pergunta,
Um escritor precisa tentar acertar as vírgulas, precisa compreender a lógica por trás da pontuação e das vírgulas. Ainda faremos aqui no canal um vídeo, uma live sobre isso. O vídeo de hoje é mais para provocar vocês sobre a importância de cuidar, de ter interesse nos aspectos linguísticos na hora de escrever um texto de ficção. Então, como eu comentei antes, o Stephen King, no Sobre a Escrita, tá aqui a carinha do livro, ele tem um trecho longo, um capítulo inteiro sobre essa importância de se conhecer o próprio idioma para escrever ficção. Eu vou ler e vou comentando também alguns trechos do Stephen King sobre isso. Ele vai nos dizer o seguinte: quando chegar o momento certo, que pode muito bem estar marcado no calendário do seu escritório, tire o manuscrito da gaveta. Fazendo um parênteses, Stephen King está nos dizendo que depois que ele termina de escrever um livro, ele guarda o livro. Ele não joga fora, ele não publica, ele não acha que está lindo, maravilhoso, ele guarda, segundo ele, por 6 semanas. Cada um tem seu tempo, também depende de quanto tempo a gente ficou escrevendo a história. O Stephen King passa meses, um ano inteiro escrevendo, então ele deixa 1 mês e meio ali parado o manuscrito na gaveta. E aí vem esse momento aqui. Se ele parecer uma relíquia alienígena comprada em uma loja de quinquilharias ou uma venda de garagem, na qual você mal se lembra de ter ido, você está pronto. Sente-se a portas fechadas, com uma caneta na mão e um bloco de anotações ao lado. E então leia o manuscrito de novo. Ou seja, o Stephen King está nos ensinando que a gente precisa dar um distanciamento para o texto, para que a gente possa voltar ao texto sem os melindres que naturalmente a gente, como escritor, tem em relação a ele. Quanto mais a gente se distanciar do texto, menores serão esses melindres. E aí nós mesmos teremos a humildade e o discernimento de encontrar problemas no texto. E caso a gente passe para alguém ler e comentar o texto depois, teremos uma dificuldade um pouco menor de receber essa crítica e de aceitar que o nosso manuscrito pode não estar perfeito. Olha só, né? Nosso texto não está perfeito. Aí ele continua aqui. Faça tudo em uma sentada só, se for possível. Não será, é claro, no caso dele, né, se o livro for um calhamaço de 400 ou 500 páginas. Faça todas as anotações que quiser, mas concentre-se nas tarefas triviais da arrumação da casa, como corrigir erros ortográficos e marcar inconsistências. Vai encontrar vários. Só Deus acerta tudo de primeira e só um porcalhão diria: ah, quer saber? É para isso que servem os revisores. Gente, esse parágrafo aqui merece uma leitura com mais calma, porque ele traz algumas coisas importantes. Vamos de novo. Faça anotações e concentre-se nas tarefas triviais da arrumação da casa. Então, o Stephen King está nos dizendo que os erros de ortografia, os erros de pontuação, os erros até de formatação, tem gente que dá 2 espaços entre as palavras, que coloca o hífen e coloca a palavra grudada no hífen antes num diálogo, por exemplo, ou que coloca espaço, vírgula, espaço, enfim. Esses detalhezinhos de ortografia e formatação é o que o Stephen King chama de arrumação da casa. É claro que quando a gente escreve, não vai estar tudo certo, normal, faz parte. Mas negligenciar isso é esta frase maravilhosa aqui. Só um porcalhão diria, quer saber? Para isso que servem os revisores. O revisor é como a pessoa que vai cortar uma grama ou vai limpar um carro, limpar uma casa. Ele vai fazer o trabalho, se a casa está muito suja, ele vai tirar o grosso da sujeira, ele vai limpar o máximo possível, mas aquela sujeirinha no canto da parede, aquela sujeirinha no teto, aquele mofo, às vezes, que está lá no teto do banheiro, vai continuar. Se ele chega na casa, a casa está mais organizada, a cama está feita, de repente a cozinha está em ordem, ele vai pensar, bom, vamos olhar para os tetos dos banheiros, vamos limpar a sujeira no canto da parede. E vale o mesmo para o revisor. O revisor pega um texto com muito problema, ele vai perder tempo revisando vírgula, revisando a ortografia, e aí ele não vai conseguir contribuir naquilo que talvez ele seja mais útil, que é no andamento da história, na frase, na coesão, nas repetições de palavra, em questões que a gente, como autor, às vezes não consegue enxergar por estar envolvido com todo o processo. Mas eu vou ler outros trechos, então, porque o Stephen King ele vai além e ele vai dando alguns detalhes sobre quais são esses aspectos linguísticos importantes para a gente olhar. Adiante, devo fazer vídeos, cursos, enfim, aqui no canal sobre esses aspectos. A gente até já tem alguns vídeos aqui, um deles sobre crase, que eu vou colocar para vocês no final como sugestão para quem quiser continuar vendo nossos vídeos. Mas eu vou ler com vocês, então, as outras sugestões do Stephen King em relação à questão linguística. Substantivos e verbos são as 2 classes indispensáveis na escrita. Sem uma delas, nenhum grupo de palavras pode ser uma oração,
pois uma oração é, por definição, um grupo de palavras contendo um sujeito, substantivo, e um predicado, verbo. Esses grupos de palavras começam com uma letra maiúscula, acabam com ponto e se combinam para fazer um pensamento completo que tem origem na cabeça do escritor e saltar para a do leitor. Você precisa escrever orações completas o tempo todo, todas as vezes? Nem pense nisso. Se o seu trabalho for feito apenas de fragmentos e orações flutuantes, a polícia gramatical não vai prender você. Mesmo William Strunk, o Mussolini da retórica, reconhece a deliciosa adaptabilidade da língua. É uma velha observação, escreveu ele, que os melhores escritores, por vezes, desprezam as regras da retórica. Ele complementa o raciocínio, no entanto, e eu insisto que você leve o adendo em consideração. A menos que tenha certeza de estar fazendo direito, é provável que se saia melhor quando segue as regras. Deixa eu dar um exemplo aqui quando não é bom seguir uma regra. Então, no meu primeiro livro, é um livro juvenil, há uma conversa entre adolescentes. Ele é um livro que tem vários adolescentes, aqui do Rio Grande do Sul. Aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a gente usa tu foi, tu vai, tu fez. Quando o revisor pegou o texto original, é um revisor acostumado com português, professor de português, mas não é acostumado com literatura, ele mudou todos os diálogos e ficou tu foste, tu fizeste, tu vais. Na época, com 17 anos, eu não tinha autoridade nem conhecimento para remendar isso. E o livro foi publicado com esses tu foste, tu vais, tu fizeste. Mas, gente, imagina adolescentes conversando numa briga, tu vais ver, tu vais me pagar, tu foste ontem na festa e eu fiquei em casa. Não, né? Claro que eles usariam a linguagem coloquial. Então, existem situações em que, sim, é importante conhecer a gramática, mas também conhecer o uso prático da língua e priorizar o uso prático da língua. Mas isso só é possível para quem conhece a norma culta. Isso não é possível para quem ignora a norma culta. Porque aí a pessoa não vai saber quando utilizar num narrador terceira pessoa, por exemplo, ou numa situação mais formal, quando ela tem que utilizar o tu fosse, o tu vais, o tu fizeste. Vamos voltar aqui. Aqui a parte importante é, a menos que tenha certeza de estar fazendo direito. Se não tiver um entendimento rudimentar de como as classes gramaticais se traduzem em frases coerentes, como ter certeza de que você está fazendo direito? E, sendo assim, como saber se você está fazendo errado? A resposta, obviamente, é que você não sabe e nunca vai saber. Então, entender conceitos gramaticais, entender a lógica da gramática, gente, não é regra. A gramática ela tem uma lógica por trás, inclusive uma lógica que vale para muitas línguas. Não vou dizer todas as línguas, porque certamente as línguas orientais têm outras lógicas. Mas a lógica sujeito, verbo, objeto, a lógica da pontuação para deslocamento, enumeração e inserções no texto, essas lógicas valem para diversos idiomas, diversas línguas. Então, compreender a lógica por trás da gramática é muito importante. A regra é um detalhe, a regra a gente pesquisa, a regra a gente anota, mas a lógica por trás é importante, que é um pouco o que Stephen King está falando aqui ao retomar o conceito de classe gramatical. A simplicidade da construção substantivo-verbo é útil. Na pior das hipóteses, pode fornecer uma rede de segurança para a sua escrita. Aí ele vai entrar num detalhe que é a questão do uso da voz passiva. Ele vai fazer uma crítica forte ao uso da voz passiva. Existem dois tipos de verbos, ativos e passivos. Com o verbo ativo, o sujeito da frase está fazendo alguma coisa. Com o verbo passivo, algo está sendo feito ao sujeito da frase. O sujeito só está deixando acontecer. Evite a voz passiva. Não sou o único que diz isso. Você encontra o mesmo conselho neste livro aqui que ele cita os elementos do estilo. Então, sugestão de Stephen King, evite a voz passiva. O sujeito tímido escreve: a reunião será realizada às 7 horas. Porque, de alguma forma, a frase diz a ele: escreva dessa maneira e todos vão acreditar que você realmente sabe. Livre-se desse pensamento traidor. Não seja um trouxa. Aprume-se, erga o queixo e assuma o controle da tal reunião. Escreva: a reunião será às 7. É isso, meu Deus do céu. Você está se sentindo melhor, não está? Então, naquele estilo Stephen King de escrever, né, esse texto ele dialoga muito com o leitor, faz muita ironia, uma ironia meio sarcástica, mas ele faz muita essa ironia sarcástica. Essa ideia de relacionar a voz passiva a certa insegurança do autor, a certa insegurança do escritor, o escritor tímido, é muito interessante. A gente precisa pegar segurança para escrever. E isso a gente só vai ter quando a gente conhecer melhor a nossa gramática, a nossa língua. Até para saber o que a gente não sabe.
Eu não sei se a terra do planeta tem crase ou da terra do chão tem crase, mas isso não importa. Na hora que eu vou escrever essa frase, eu vou lá e pesquiso. Agora, entender o conceito e a lógica da crase, entender o conceito e a lógica da estrutura verbal, estrutura frasal, onde vai ou não vai a vírgula. Por exemplo, todo mundo sabe que não se separa sujeito do predicado com vírgula. Por que eu vejo tanta gente colocando vírgula nessa combinação? Porque a pessoa não consegue perceber que ali há um sujeito e predicado, que ali há uma união de sujeito e predicado. Então, entender esse conceito vai ajudar vocês a se sentir melhor e a ficar mais corajoso, a não ser esse escritor inseguro, esse escritor tímido que ele está colocando aqui. Não estou dizendo que não existe lugar para a voz passiva. Faça de conta, por exemplo, que um sujeito morreu na cozinha, mas foi parar em outro lugar. O corpo foi tirado da cozinha e colocado no sofá da sala. É um jeito aceitável de se dizer o que aconteceu. Embora foi tirado e foi colocado, ainda me desagradem profundamente. Eu aceito a construção, mas não a usaria. Prefiro Fred e Mira carregaram o corpo para fora da cozinha e o deitaram no sofá da sala. Por que o corpo tem que ser o sujeito da frase? Está morto, pelo amor de Deus. Aí vem a segunda sugestão do Stephen King sobre advérbios. Os advérbios, como a voz passiva, parecem ter sido criados para o escritor tímido. Com a voz passiva, o autor em geral demonstra medo de não ser levado a sério. É a voz de menininhos usando bigodes de canetinha e de menininhas andando para lá e para cá com os saltos altos da mamãe. Com os advérbios, o escritor nos diz que tem medo de não se expressar com clareza, de não conseguir passar a mensagem. Considere a frase, ele fechou a porta firmemente. Não é, de forma alguma, uma frase horrível. Pelo menos tem um verbo ativo. Mas pergunte a si mesmo se firmemente precisava de fato estar ali. Você pode argumentar que a palavra expressa um grau de diferença entre ele fechou a porta e ele bateu a porta. E eu não vou contra-argumentar. Mas e o contexto? E toda a prosa esclarecedora que veio antes de ele fechou a porta firmemente? Ela não deveria nos dizer como ele fechou a porta? E se tal prosa nos disse como foi, firmemente não estaria sobrando? Não é redundante? Então aqui é uma segunda sugestão do Stephen King, que é o uso, cuidar com esse uso do advérbio. Claro que ele vai adiante, ele vai dar outras sugestões. Nosso objetivo nesse vídeo não é esgotar essas dicas, não é fazer um vídeo do tipo 10 cuidados gramaticais para escrever na ficção. Até podemos fazer um vídeo desses uma hora, mas não é a ideia agora. A ideia agora é mostrar para vocês por que é importante um escritor de ficção, ou um escritor de não ficção, claro, ele ter conhecimento linguístico, ele saber manejar gramática, ele tentar compreender melhor a lógica da gramática, ele ter gosto pela gramática. Porque isso permite não apenas que ele erre menos, como ele use esse idioma, use a gramática, use esses recursos para potencializar o efeito da sua ficção. E quando o pessoal vai ler um livro como esse do Stephen King, ou vai ler um outro livro como o Assis Brasil, ou vai ler o meu livro mesmo, Escrita Criativa para Iniciantes, ela vai se deparar com vários conceitos que são de gramática. Use sujeito e verbo, não separe sujeito e verbo com vírgula, evite advérbios terminados em mente, evite substantivo adjetivado. Se a pessoa não entende nada dessa terminologia, ela não vai conseguir aproveitar mesmo um conteúdo de dicas de escrita criativa como esse ou como um livro feito para isso. Certo, gente? Então, espero ter respondido o nosso participante. E, claro, peço para vocês que deixem nos comentários outras perguntas que vocês tenham, outras dúvidas, frases que vocês costumam se incomodar, construções que vocês costumam se incomodar, de escrita também, para que a gente possa produzindo vídeos e alimentando aqui o nosso canal com esse tipo de dica que sempre funciona tão bem, essa ideia de pergunta e resposta. Do mais, curtam o nosso vídeo, compartilhem nosso canal com os amigos de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!